Você já parou para pensar por que a maioria das pessoas nunca escapa da mediocridade? Porque algumas vivem presas num ciclo interminável de dívidas e arrependimentos, enquanto outras que começaram com absolutamente nada conseguem alcançar uma riqueza que parece impossível. Quando eu tinha 20 anos, meu mentor olhou para mim e disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Se você não quer ser como todo mundo, precisa sacrificar o que todo mundo jamais sacrificaria. E quer saber? Foi exatamente isso que me fez transformar uma juventude sem qualificação, sem dinheiro e sem nenhuma perspectiva em uma jornada até me tornar multimilionário. Por isso, nesse vídeo, eu vou abrir o jogo e te contar as 7 armadilhas que mantêm as pessoas pobres para sempre. Você vai ver que 99% das pessoas caem nelas. Mas quem aprende a evitá-las dá o primeiro passo para mudar tudo. Fica até o fim, porque cada detalhe aqui vai te ajudar a desbloquear um novo nível e, quem sabe, escrever a sua própria história de sucesso. Trabalhar só por dinheiro. O primeiro erro que eu aprendi a evitar e que quase todo mundo comete é trabalhar só por dinheiro. Sabe aquele emprego que até paga bem, mas que suga a sua energia e o seu crescimento? Muitos entram nessa rota, acumulam dinheirinho aqui e ali e até impressionam a família e os amigos no curto prazo. Mas aqui vai o problema. Quando você só pensa no pagamento agora, o teu potencial futuro vira estagnação. Essa é a rota A, confortável, mas limitada. Agora pensa na rota B, um trabalho que talvez pague menos no início, mas te dá desafios, novos aprendizados e aumenta suas habilidades o tempo todo. Pode até rolar aperto por um período, mas com o tempo o que acontece? Você vira um profissional mais raro, mais valioso e aí os ganhos disparam de verdade. Todos os milionários que eu conheço escolheram essa rota B. E por quê? Porque assim eles acumulam habilidades e patrimônio, em vez de apenas salário. Quer um exemplo prático? Quando eu tinha 16 anos, saí da escola sem diploma e recebi 5 propostas de emprego. Poderia ter escolhido o melhor salário, mas sabe o que eu fiz? Fui trabalhar como aprendiz de carpinteiro. E por quê? Porque as habilidades que eu aprendi valiam muito mais que o pagamento que eu recebia. Aquilo me fez crescer. Fui forçado a largar esse emprego depois por causa do meu gerente, mas nunca perdi o que aprendi. Isso ninguém te tira, o conhecimento é seu. Essas habilidades abriram portas, porque me ajudaram até a vender aviões de controle remoto pelo mundo inteiro. E aqui vai o ponto. Quando você vira um canivete suíço, cheio de habilidades valiosas, fica impossível estar sem dinheiro. Você vira o seu maior patrimônio. Hoje eu sempre recomendo a mesma coisa. Invista o seu tempo aprendendo habilidades que o mercado valoriza, como copywriting, edição de vídeos, programação, inteligência artificial. Essas áreas sempre têm demanda e pouca gente realmente boa nelas. E quando falo em patrimônio, também estou dizendo para você pensar além do salário. Por que não construir algo que gere valor para você? Pode ser abrindo um negócio próprio, pode ser comprando uma parte de uma empresa, pode até negociar participação em projetos quando tiver mais experiência. A mentalidade aqui é simples. Foca em crescer as suas habilidades e o seu patrimônio pessoal antes de focar apenas em quanto você ganha agora. No longo prazo, isso é o que vai te colocar num patamar que a maioria nunca vai alcançar. Evitar o estilo de vida de luxo. A segunda armadilha que a maioria das pessoas cai: comprar um estilo de vida que elas ainda não podem sustentar. Já viu aquelas fotos em Dubai, carrões alugados e pratos caríssimos que a galera posta? Pois é, por trás disso tem muita dívida escondida. Pode parecer que essas pessoas estão vivendo o sonho, mas a realidade é que 99% delas estão em um ciclo perigoso, gastam o que não têm para impressionar quem nem conhece. E olha, isso não sou eu que estou dizendo, tá? São os números. Você sabia que quase 40% das pessoas não conseguem cobrir uma despesa inesperada de R$ 2.500? Ou que 60% das famílias brasileiras não têm condições de comprar um carro? É por isso que, quando a gente está começando, precisa cortar os luxos e focar no que realmente aumenta o nosso patrimônio. Você pode até sonhar com o dia que vai ter o carro que quer, a casa que quer,
mas isso precisa vir depois que o seu dinheiro esteja trabalhando para você. Em vez de gastar com ostentação, que tal investir em ativos que geram renda? Pode ser ações, imóveis, cotas em empresas ou até criptomoedas, mas claro, procure a criptomoeda correta. Cada real que você coloca num ativo vai trabalhar para você e aumentar o que você ganha, sem que você tenha que trocar o seu tempo por ele. Ou seja, antes de viver como um rei, construa um reino. A maioria vai rir das suas escolhas agora, mas quem dá risada por último é sempre quem pensa ao longo prazo. Não fazer tudo sozinho. O terceiro erro que trava a maioria das pessoas, achar que dá para fazer tudo sozinho. Por mais talentoso que você seja, por mais que você se esforce, nunca vai superar o impacto de um time bem treinado jogando junto. Quer um exemplo que todo mundo conhece? Elon Musk. Ele é visto como um gênio que fez tudo do zero, mas a verdade é que ele nunca esteve sozinho. Antes da Tesla e da SpaceX, ele fez parte da equipe que fundou o PayPal. E quando o PayPal foi vendido por 1,5 bilhão de dólares, esse grupo, conhecido como a máfia do PayPal, foi espalhando sua influência por todo o mercado de tecnologia, criando empresas como YouTube, LinkedIn e muitas outras. Ou seja, eles se ajudavam e cresciam juntos. Mas aí você pensa, tá, mas eu nem quero abrir uma empresa bilionária, e agora? Simples, tem um monte de empresários mais antigos que não têm a menor ideia de como usar a internet para melhorar o próprio negócio. Eles nunca ouviram falar em ferramentas para gerenciar equipes, fazer pagamentos online ou criar um site profissional. Sabe o que isso significa? Oportunidade para você. Você pode ajudar essas pessoas a modernizarem os seus negócios. Por exemplo, dá para usar uma plataforma que cria o site de forma rápida e ainda pode colocar produtos físicos e digitais, que reúne tudo num só lugar. E já dá para começar. Você entra no site, escolhe o tipo de empresa, carrega o logo, os produtos, personaliza o layout e pronto. Rapidinho você entrega um site novo, bonito, que funciona bem e ainda cobra por isso. E o melhor, muitos desses empresários pagam muito bem porque para eles isso representa crescimento real. Ou seja, pare de achar que você precisa fazer tudo sozinho. Encontre as pessoas que você pode ajudar, gere valor, gere renda e, quando for o momento, construa o seu próprio time. Essa é a mentalidade que te tira do zero e te coloca num nível que poucos vão alcançar. Evitar ouvir muitas opiniões. O quarto erro que trava todo mundo: ouvir opiniões demais. Já reparou como todo mundo sempre tem um palpite para te dar? Família, amigos, colegas e até quem nem te conhece direito. E aí a sua cabeça vira um nó. Vira médico? Não. Vira advogado? Não. Empreende? Não. Faz concurso e arruma um trabalho seguro. Essas vozes criam uma coisa chamada sobrecarga cognitiva, quando o cérebro não dá conta de processar tanta coisa e você literalmente trava. E sabe qual a solução? Você precisa fazer o caminho inverso. Ao invés de ouvir todo mundo, começa pelo fim. Pensa no que você quer para sua vida e volta traçando o caminho até aqui. Foi assim que eu fiz. Não sabia todos os detalhes do futuro, mas sabia a direção. E só escutava conselhos que me levavam para essa direção. Quer saber o que realmente funciona? Reduza as vozes e busque orientação apenas de quem conquistou o que você quer. Pode ser um mentor, um profissional que você admira ou até os vídeos de quem realmente entende do que está falando. E lembra, você não precisa saber tudo agora. Basta saber o próximo passo, executar e, quando for a hora, procurar a próxima opinião correta. Quando você foca assim, para de desperdiçar energia com ruído e começa a avançar de verdade. Evitar o ego inflado. O quinto erro que impede a maioria das pessoas de crescer: deixar o ego falar mais alto. Olha, vamos ser sinceros. Pessoas arrogantes nunca vão até o fim do vídeo. E por quê? Porque elas acham que sabem tudo. E esse é o maior problema. Quando o ego domina, você para de ouvir quem já passou pelo caminho que você quer trilhar. Você vira alguém que só pensa no fim da estrada. Tipo, quero ser milionário, mas ignora o que precisa fazer agora para chegar lá. Quer um exemplo simples? Tem gente que assiste só os resumos para economizar tempo e nunca mergulha no conhecimento completo. Sabe o que isso causa? Perder detalhes que fariam toda a diferença.
Quando você coloca o ego de lado, você ganha o poder de aprender de verdade. Você passa a ouvir quem sabe mais que você e estudar o que funciona e se tornar melhor a cada dia. Como dizem por aí, quanto mais eu aprendo, mais percebo quanto eu não sei. Esse é o tal princípio de iceberg. A parte que você sabe é só a pontinha. A maior parte está escondida, esperando para ser descoberta. Ou seja, humildade e vontade de aprender são o que te mantém no jogo ao longo prazo. Quer ter sucesso? Deixe o ego de lado e abra a mente para crescer todos os dias. Evitar culpar os outros. O sexto erro que te prende no mesmo lugar: viver colocando a culpa nos outros. Sabe aquele ditado chinês que diz: quem culpa os outros tem um longo caminho a percorrer. Quem culpa a si mesmo já percorreu metade do caminho. Quem não culpa ninguém já chegou ao destino. Parece simples, né? Mas a maioria das pessoas nunca dá esse salto. Por quê? Porque apontar o dedo para fora é mais fácil. A culpa é do professor que não te ensinou direito, do chefe que não te dá chance, da família que não te apoia, e assim vai. O problema, com o tempo isso vira um hábito, e aí a sua própria mente se programa para sempre arranjar desculpas. Quando isso acontece, você perde o controle da própria história, e quem perde o controle nunca melhora. Agora, pensa diferente. Em vez de culpar o trânsito por estar atrasado, que tal sair mais cedo? Em vez de dizer que o mercado está difícil, que tal se qualificar melhor? Quando você pega o espelho em vez da lupa, passa a focar no que dá para mudar, suas decisões, sua disciplina, sua postura. E isso te dá um superpoder, o poder de crescer de verdade, porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Evitar ficar parado na zona de conforto. O sétimo erro que mata o potencial da maioria: ficar parado na zona de conforto. Ela parece segura, quentinha, sem falhas, mas na real é uma prisão invisível que te impede de crescer. Sabe quantas pessoas nunca saem da zona de conforto? Pesquisas mostram que metade das pessoas nunca arrisca nada novo e que quase 45% tem medo de um dia de se arrepender por isso. E quer saber o que faz a diferença? Expandir o seu círculo. Quando eu era jovem, a escola era a minha zona de conforto. Eu nunca me dei bem com o jeito tradicional de aprender. Então eu decidi me arriscar. Saí da escola, virei aprendiz, ganhei novas habilidades. Depois, ofereci novos serviços e conquistei novos clientes. Depois disso, criei meu próprio negócio e viajei até a China para encontrar fabricantes que me ajudassem a crescer. Foi difícil? Claro que foi. Foi arriscado? Muito. Mas cada vez que eu saía da zona de conforto, o meu mundo ficava maior. Você pode fazer o mesmo. Não espere estar pronto. O mundo está cheio de oportunidades que você só vai enxergar quando der o primeiro passo para fora da sua bolha. Seu caminho para a verdadeira riqueza. Agora que você conhece essas 7 armadilhas, fica claro que o sucesso não é sorte, é escolha. Escolha evitar trabalhar só por dinheiro. Escolha construir habilidades e patrimônio. Escolha investir em você, não em luxo passageiro. Escolha se cercar de pessoas que somam, não que puxam para trás. Escolha ouvir só as opiniões que te fazem crescer. Escolha a humildade em vez do ego. Escolha assumir a responsabilidade pela sua vida. E, acima de tudo, escolha sair da zona de conforto todos os dias. O caminho não é fácil, mas é simples. E a recompensa é a liberdade que só quem domina seu próprio destino conhece. Se você está pronto para isso, inscreva-se no canal, deixe seu like e comece hoje mesmo a transformar a sua vida. Porque no fim das contas, a única pessoa que pode mudar a sua história é você. Então, bora para a ação!